Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui com uma convidada e aí antes de anunciar quem é essa convidada eu vou contar um pouquinho dela para vocês, dessa minha convidada de hoje. Eu sou uma pessoa, para falar dela eu preciso explicar isso para vocês. Eu sou uma pessoa que eu separo muito bem o que é o profissional do que é o pessoal. Eu faço isso com muita facilidade, eu percebo. E a minha convidada de hoje, ela era da minha sala no tempo da graduação em psicologia. A gente não era amiga próxima, assim, era só oi, tchau. Mas eu observo muito. E a gente fez alguns estágios juntas. E eu observava, no estágio a gente fica mais próximo um do outro, né, do que na sala de aula. Eu observava muito as falas dela, a forma que ela trazia os casos dela. Quando a gente se formou, nós continuamos um grupo, inclusive com professores, juntos, e eu lembro que ela recebeu uma proposta de trabalho e eu lembro que ela ficou muito preocupada se ela deveria ou não mudar de abordagem, e isso aí já é assunto para um outro vídeo, mas sempre com muita responsabilidade com aquele trabalho. Enfim, passei a trabalhar com a clínica, eu sempre soube que era isso que eu ia fazer e soube muito rápido também que eu não queria trabalhar com crianças. Então hoje o meu público ele começa ali de 11 anos em diante. E eu recebo muita ligação da Prefeitura de Campinas, da Unicamp, às vezes da PUC, por conta de um trabalho social que eu faço também no consultório. E eu passei a encaminhar as minhas crianças para ela, né? E eu passei a encaminhar as minhas crianças para você por conta dessas observações que eu fazia em sala, que eu fazia no estágio e que eu comecei a observá-la nas redes sociais depois de formados, e eu fiquei tranquila, porque é uma dificuldade minha, em colocar o meu nome ali. Eu sou capaz de falar, olha, eu conheço a psicóloga X, mas eu não sei nada dela. Pode ser minha amiga, pessoal, mas o que eu tô dizendo de eu não sei nada dela, eu tô dizendo eu não coloco a minha mão nesse fogo aí, né? Então essa separação eu faço muito, eu indico a minha convidada de hoje, que é a Jaque, eu indico bastante para todo mundo que entra em contato comigo, porque eu fui entendendo que eu poderia ficar tranquila, que seria um trabalho bem feito e que eu podia endossar ali com o meu nome. Então ela veio aqui hoje e nós vamos falar de como é o trabalho dela, que embora a gente tenha a mesma profissão, é um pouquinho diferente. Tudo bem, Jaque? Tudo bem. Tô surpresa. Você não sabia disso, né? Pois é, essa é a história, é por isso que eu te indico. Agora tá explicado. Não sabia. Se apresenta aí pro povo. Então, eu sou a Jaque, né, Jaqueline, sou psicóloga infantil hoje. Trabalho também com autismo, além da clínica. Então, fiz a especialização em terapia comportamental e a terapia comportamental aplicada ao autismo. Então, fiz as duas, tô aí nas duas áreas. Mas hoje mais focada na clínica mesmo, na psicoterapia infantil. Sim. Jaque, então muito obrigada por você ter topado vir aqui bater um papo conosco. A gente aqui gosta de falar de tudo, é um canal que tem vídeo de tudo aí, né? Só dá uma olhadinha aí nos nossos vídeos. Como eu não trabalho com criança, e eu passei a fazer essas indicações conforme elas vêm pra mim, eu acho que seria legal a gente contar um pouco pra eles de como é esse trabalho, porque é muito difícil me ver falando aqui focadamente em criança. Eu vou falar dos transtornos em gerais, eu posso falar do autismo no geral, né? Então, como que foi isso pra você, pra gente começar? Você, quando a gente estudava, você já sabia que você trabalharia com criança? Isso aconteceu? Como que aconteceu isso? Conta pra nós. Então, eu sempre quis, na verdade, trabalhar com crianças. Eu sempre gostei muito de crianças. Na faculdade, por ironia do destino ou não, eu nunca estagiei com criança, em todos os nossos estágios. Mas isso me frustrava, porque eu queria, certo, né, trabalhar com criança, mas eu saí da faculdade com isso fixo, que eu iria trabalhar com crianças, né? E até que surgiu uma oportunidade de trabalhar com ABA, né, a análise de comportamento aplicada ao autismo. E eu topei. Na época eu era da psicanálise. Sim, mas eu lembro dessa conversa no grupo com a Psirili. Sim, né? E troquei 100%, assim, fui porque era o que eu queria realmente. E aí eu me apaixonei pela análise do comportamento, achei que fez muito sentido. Certo. Fui pra clínica e também na clínica foquei com as crianças, né, com a parte infantil.
E tem feito muito sentido. Então foi uma coisa que eu sempre quis. Na minha vida sempre teve muitas crianças. De outras maneiras, mas sempre teve. Então eu sabia que era uma coisa que eu queria, né? E foquei nisso. Sim. E acho que também seja legal você colocar, porque na psicologia, e aí você vai me corrigindo se não for isso, porque a gente vê um apanhadão de tudo lá na faculdade e depois a gente acaba muito focado no que a gente faz, né? Analisar a criança passa muito pelo brincar, né, Jaque? Sim. E eu vejo as suas postagens. João, deixa o Instagram dela aí fácil depois pro povo ver que você tem esse trabalho, né? De sentar ali no chão, de estar junto ali. Sim. E aí na comportamental, como a psicanálise, vocês vão pro chão, vão brincar. Os humanistas que gostam de criança também fazem isso, né? É que não faz sentido pra mim. É isso mesmo? A galerinha tá lá brincando e você vai fazendo as construções? Como que é isso? Isso, mas não é... Mas é mais estruturado em alguns momentos, né? Então, a gente vai pro chão o tempo inteiro, né? A sessão toda quase ali no chão. Mas se é uma criança um pouquinho maior, dá pra sentar na mesa, dá pra fazer um desenho, um jogo ali. Mas a maior parte do tempo é no chão, realmente. E a gente vai brincar. Mas sempre tem, assim, as primeiras sessões, por exemplo, eu pego pra criança gostar. Eu sempre falo, a criança tem que gostar de mim, tem que gostar da minha sala, tem que gostar de estar aqui. Então, aí sim é um pouco mais solto. Eu vou deixar ela conhecer, explorar, brincar do que quiser. E aí, depois, em cima disso, eu vou vendo o que ela gosta, o que ela não gosta. E aí, em cima disso, eu vou trabalhando algumas habilidades. Vou ver o que ela precisa desenvolver. Ah, ela precisa falar melhor, ela tem uma questão muito mais comportamental, é uma criança que chora por tudo, que não ouve um não, qual que é a questão? Sim. É mais pedagógico, então eu vou ver o que ela precisa desenvolver e eu vou usar a brincadeira para desenvolver isso. Sim, né? Então a gente vai brincar, mas eu vou direcionar para onde eu quero. E ela vai ter um momento que ela pode escolher também. Então eu uso bastante na clínica a minha vez, sua vez. Primeiro a gente vai fazer a minha atividade, a gente vai trabalhar o que você precisa trabalhar, depois você escolhe o que a gente quer brincar. Vamos trocar, né? E a gente vai dando os limites. Exato. Que eu me lembre também, a gente tem primeiro os pais, né? Então, porque assim, o pré-adolescente, os meus menorzinhos de 11 e 12 também têm os pais. Mas o pré-adolescente, às vezes a gente já vai direto pro adolescente, né? No teu caso, você faz quantas sessões com os pais antes de conhecer a criança? Você já conhece na primeira? Porque eu vejo lá no consultório que tem psicanalista lá que não vê a criança de cara, né? Que ele recebe primeiro os pais. E eu vejo que cada um vai fazendo ali de um jeito. Como que você faz? Então, primeiro eu conheço os pais também, sempre que eles me procuram. A primeira sessão é só com o responsável, né? Seja os pais, o avó, nem quem for responsável pela criança mesmo. E ele vai pra sessão pra levar um pouquinho da criança pra mim. Então ele vai me contar quem é aquela criança, como que foi o desenvolvimento dela até ali, se ela tem irmãos, por que eles estão buscando terapia. Vão me contar um pouquinho do que tá acontecendo, da dinâmica familiar. E também, né, muito importante, eles me contam o que a criança gosta. Sim. Porque aí eu vou ter nas primeiras sessões aquilo que ela gosta para que eu ganhe ela, né? Suas ferramentas de trabalho. Então, tem essa primeira sessão com os pais. Normalmente faço uma só, a primeira, mesmo que estenda ali dos 50 minutos, não tem problema. E aí depois, a partir da segunda, eu conheço a criança. Certo. Aí, além disso, eu faço orientação parental, né? Que é bem importante. Sim. Então, depois dos primeiros encontros com a criança, aí eu encontro novamente com os pais, dou um feedback do que foi observado até o momento, do que a gente vai trabalhar com aquela criança, como que eles podem me ajudar e como que a escola pode ajudar, porque aí já é um terceiro ambiente que a gente também com a criança entra. Tem sempre esse ponto, Sim, né? Exato. Então, e as orientações são sempre pelo menos ali uma vez por mês, dependendo da questão, uma vez a cada 2 meses, mas sempre tem. Esse contato com os pais. Isso. Já como que é quando eles são separados? Quando os pais são separados, eu sempre pergunto o que fica mais confortável. Se ficar confortável pra eles e um dia só o pai, um dia só a mãe, tudo bem. A gente vai fazer, eu vou fazer 2 sessões de orientação parental. Sim. Com o mesmo tema, com os mesmos assuntos, abordando sempre da mesma maneira. Agora tem pais que falam, não, tudo bem, nós somos separados, mas é nosso junto. filho, então vamos juntos. E aí eles optam por fazer uma orientação os 2 juntos.
O mais importante é que ambos recebam a orientação. Porque senão na casa da mãe é de um jeito e na casa do pai é do outro. E aí a gente começa a entrar mais no nosso mundo, né? Você já se esbarrou com situações em que era muito difícil, é porque assim, um tá falando uma língua, às vezes eles têm um problema entre eles, né, Jaque? Sim. Os pais têm um problema entre eles e tudo bem se a criança tá se dando mal por isso. Já rolou isso? Ah, já. E aí? Às vezes rola. E aí a gente precisa ser muito firme, né? Porque é complicado. Já aconteceu ambas as situações, tanto situações em que o pai quer que a criança faça terapia e segue todas as orientações, e já aconteceu situações em que a mãe é quem segue tudo e que luta com o pai para que ele siga também. Sim. E é bem difícil, mas infelizmente não tem como eu obrigá-los, né? Isso é bem difícil porque não tem como. Eu passo orientação, eu mostro pra eles, olha, vocês vão fazer isso. Se vocês não fizerem, o que vai acontecer é isso. Que é o bom da análise do comportamento é que a gente consegue mostrar muito claro as consequências daquilo. Eu consigo desenhar. Tem pais que realmente eu desenho, pego, mostro o que vai acontecer, o que a gente quer que aconteça e o que vai acontecer se eles não fizerem. Mas não tem como obrigar nessas situações. Assim como avós, né? Sim. Hoje em dia é muito comum os filhos ficarem com os avós. Com os avós. É uma outra forma de criar, né, também. E aí você tem várias interferências, assim. Sim. Né? E já aconteceu também, porque já aconteceu comigo com pré-adolescente, de mesmo você tendo feito todo o cronograma bonitinho, mas um deles não faz mesmo, e aí você tem que ir com o programa meio capengando, assim. Com certeza. Né? E aí, assim, até tem ganhos, mas não gira como a gente esperava porque a família não adere, né? E às vezes é aquela coisa, a criança vai 15 dias maravilhosamente bem. Sim. Aí chega o final de semana que está com outra pessoa, a criança volta pra sessão totalmente diferente. Volta aquela criança que era da primeira sessão, por exemplo, né? Sim, há uma regressão bem grande. Então é complicado, mas são situações que a gente vai tentando manejar, vai dando um jeitinho. E infelizmente são os pais que são os maiores responsáveis, né? Então, ou eles seguem ou não vai dar tão certo assim. Eu acho que o mais legal do trabalho do psicólogo com a criança é a gente consegue esse panorama muito claro da importância da infância, né? E de como isso não tratado agora, porque hoje a gente já mudou muito, a gente já trata muito, você tá aí trabalhando com criança e tal, mas como nós vamos ser adultos depois com essas questões lá na frente, né? Eu acho que na infância e nesse embate que o psicólogo vive ali entre os familiares e a criança, isso fica muito claro, assim. Sim. E concordo com você. Uma das minhas, que eu não falo no início, mas também dos meus motivos eu não funcionaria trabalhando com abordagem comportamental. Não fala comigo ela. Mas eu acho que para criança ela é incrível. Sim. Eu acho que para criança é a melhor coisa a se fazer. Então, acho que vai bem exatamente por estar mais quadradinho, mostrando antes, a criança precisa disso. Sim, com certeza. Né? Ela precisa dessas noções de limitação, ela pede isso. Quando ela começa a causar demais lá, é porque ela tá querendo, me dê limite, né? Me fala até onde eu posso ir. Exato. Por favor. Então, acho que é muito legal. Eu tenho um monte de pergunta, viu, João? Podemos ir? Você também tem? Pode fazer, João. Aproveita, Jaque. Qual que é o maior... Tipo assim, o que é mais comum, o problema que é mais comum aparecer no seu consultório? Se são os pais separados, se às vezes é uma criança que não está se desenvolvendo bem, e daí você tem que procurar entender o que está acontecendo dentro de casa. Qual que é o mais comum que aparece? Mais comum? Eu acho que, por conta da minha especialização, acaba aparecendo bastante criança com questões de desenvolvimento, né? Então, chega bastante dúvidas, tipo, será que meu filho é autista? Meu filho ainda não tá falando, ou a fala do meu filho é muito incompreensível, meu filho não sabe brincar. Então isso tem aparecido muito. Certo. Mas acho que o que ganha são problemas comportamentais de limites, de crianças que hoje em dia não sabem como pedir atenção, criança que não sabe ouvir um não, que vai na escola e não segue regras. Eu acho que são essas duas, assim, que tem ganhado, né? Tem também as questões escolares, de aprendizagem, mas hoje eu vejo
muito nítido as questões comportamentais. E aí entra uma dificuldade muito grande dos adultos de lidarem com isso. Porque é muito fácil, a criança chorou, ai, dá uma comidinha. A criança chorou, ai, dá um leite pra ela. Você recompensa, né? Porque ela chorou, mas ela precisa entender que se ela quer água, ela tem que pedir, mãe, me dá água. Ela tem que entender que se ela ouviu um não, ela não pode, eu quero um brinquedo, mas minha mãe não pode comprar agora, tudo bem. Ela precisa entender isso, que talvez outro dia compre. Né? E os pais têm tido, os adultos no geral, têm tido dificuldade de lidar com isso. Então, tem aparecido muito esse tipo de queixa comportamental mesmo, que na maioria das vezes reflete na escola, né? O que a criança aprende em casa ou não aprende, né? Reflete na escola, a escola encaminha para terapia. Né? E isso entra assim, é muito abrangente realmente. Porque aí se você pensar na questão da linguagem, meu filho não fala, mas meu filho olha pro copo de água e eu já dou água. Ele não precisa falar. Exato. Né? Então tem ido muito por esse lado. Os pais têm batido muito na tecla de castigo quando acontece isso, mas não é isso, a gente precisa reforçar o comportamento que é bom. E é uma dificuldade muito grande de entender que se a criança fez uma coisa legal, eu preciso dar atenção para aquilo. E se a criança chorou, não vou dar mais atenção pro choro do que para aquela coisa legal, né? Então, por isso que é importante a orientação parental também, que eles vão aprendendo a diferenciar e a lidar com cada situação. Mais alguma, João? Mais duas. Aí, Jaque. Os pais têm muita dificuldade em aceitar que eles precisam dessa orientação, porque o que as mães, ou a mães que é o geral, né, acha que eu estou grávida agora, então automaticamente eu já sei ser mãe. E aí, depois que o filho nasce, ela tem uma dificuldade em entender que às vezes ela precisa de uma ajuda para ser uma mãe melhor, para entender melhor o que é ser mãe, para entender melhor como que ela pode orientar. Essa dificuldade está muito presente lá no seu consultório? Tá sim. É complicado, porque às vezes eles procuram terapia, eu vim porque a escola pediu. Simples assim. Eu vim porque o meu vizinho achou que meu filho tem alguma coisa. Aí na hora que eu vou falar, eu dou orientação e eles percebem que eles precisam mudar, alguns, aqueles que foram, porque realmente eles quem perceberam e não foi uma terceira pessoa, aqueles engajam. Melhor. Eles engajam, vão seguir aquela orientação. E ok, porque eles perceberam que precisavam de ajuda. Agora, esses que, eu vim só porque a escola pediu, esses são aqueles que, na maioria das vezes, quando precisa seguir à risca aquela orientação que eu tô pedindo pra seguir, desistem, infelizmente. E depois voltam. Já aconteceu bastante de desistir. Aí passa um tempinho e volta. Eu acho que você tava certa. Eu preciso realmente mudar tal coisa com meu filho. E aí ele volta. Eles se sentem muito invadidos. Isso é uma coisa... a gente não fala disso aqui no canal assim, diante das câmeras. Mas a gente põe um vídeo nosso no ar e depois vem o zum zum zum, né, João? Que chega na gente. E esse zum 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 e aqui a gente acaba falando mais de jovem e de adulto, mas eu percebo que as mães se sentem elas sentem medo da nossa presença, né? Parece que a gente está tirando o filho dela ou que a gente está condenando algum erro dela. Elas não conseguem nos compreender como parceiras. Elas não conseguem compreender que a gente não quer aquele papel. Nós não somos mães daquele sujeito, nem do adulto nem da criança. E a gente não quer ser, mas que todo mundo vai ganhar. Né? E elas ficam muito armadas, eu sinto. Com certeza. E aí, lá no teu, eu acho que a criança continua dando problema e aí ela precisa repensar, né? Ela precisa falar, não, deixa eu ir lá de novo, que eu acho que essa menina, ela não tá tão maluca assim, ela deve ter alguma razão. Mas isso muda, às vezes, quando a pessoa voltou. E aí ela percebe que comigo a criança é de um jeito e com ela é de outro. Eu ouço muito isso. Comigo ela é assim, por que com você ela não faz isso? Por que com você ela não chora? Por que com você ela não faz birra? Aí é o momento que os pais começam a perceber que talvez eles devessem fazer da maneira que eu tô fazendo e da maneira que eu tô pedindo. É o comportamento deles, né? Que vai alterar ali o delas. Exato.
Então, eu queria saber de você, qual que você acha que é o principal benefício que tem para a criança que começa a fazer terapia cedo, né? Porque hoje em dia é muito comum adolescente ir para a terapia com problema de ansiedade, jovens com problemas de depressão. Então, será que influencia? Você consegue me dizer? Tá. Com certeza, influencia, né? Eu acho que assim, o mais importante é os pais identificaram que existe uma questão ali, seja comportamental, seja pedagógica, seja uma dificuldade de expressar sentimentos, porque isso também é uma coisa que hoje tem ficado reprimido mesmo, né? As crianças têm essa dificuldade de falar do que tá sentindo, de expor, medo de preconceito, né? Enfim. Os pais perceberam essa dificuldade ou perceberam uma dificuldade deles mesmos, deles enquanto pais. Eu não sei lidar com essa situação que está acontecendo com meu filho. Eu não sei fazer lição de casa, que seja, sabe? Eu não consigo ajudar meu filho nisso. Ele precisa buscar ajuda. E não negar, não entrar naquela, ai, meu filho não precisa de ajuda, eu não preciso de ajuda. E buscar realmente o quanto, assim que percebeu. Não dá pra falar que tem uma idade boa, porque tem crianças que vão se desenvolver super bem até a adolescência. Depois trava, né? Às vezes. E depois vai ter alguma coisa. Mas tem outras que com 2, 3 anos, eu recebo crianças com 2 anos, com questões comportamentais, com 3 anos, com questões assim, muito evidentes de comportamento, sabe? Por dificuldades mesmo de manejar ali, dos adultos manejarem. Então, eu acho que o maior benefício viria disso, dos pais conseguirem identificar essa necessidade e procurar por ajuda. E a partir daí, os pais aprendendo desde o início, seja com 3, com 5, com 10 anos, eles vão conseguir manejar depois e a própria criança vai aprender a manejar. Né? Tem crianças que às vezes me ensinam, eu ensinei alguma coisa pra ela lá atrás e aí em um dia eu esqueço. Eu esqueço. Psicóloga errando. E eu faço errado e ela fala, tia, um exemplo bobo, tia, mas por que você não pediu licença? Né? Você me ensinou isso, tia. Sim, né? Mais ou menos isso. E aí eu falo, nossa, é verdade, eu esqueci. Né? Então elas mesmas vão aprendendo como que manejam, né, as situações que vão acontecendo. Ou às vezes as crianças perguntam, ai tia, você tá triste? Eu falo assim, eu tô porque fulano fez tal coisa. Mas tia, você tem que falar pro fulano que você não gostou disso. Então as próprias crianças vão aprendendo e vão ensinando. Então, o benefício tá aí, né? Delas conseguirem manejando ao longo da vida e os pais também. Os pais aprenderem a reforçar comportamentos adequados, né? Os pais aprenderem, aí entram já em termos técnicos, mas os pais aprenderem o que fazer, né? Em determinadas situações. E que eu ensino termos técnicos também pros pais, né? E até pras crianças às vezes. Mas eu acho que é isso. Não sei se eu respondi bem essa pergunta. Acho que sim. Mas Gente, vamos encerrar aqui a primeira parte do nosso bate-papo com a Jaque, agradecendo muito ela, tá muito legal. Fiquem aí, curta o vídeo, se você tem filho, aproveita para aprender conosco, compartilha, tá bom? Se inscreva no canal. Segunda-feira que vem a gente tem a segunda parte desse bate-papo que a gente vai continuar aqui gravando. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e tchau, tchau. Tchau.